E para dizer para vocês que estão acompanhando o nosso programa, nós vamos conversar agora com a fonoaudióloga Raniele Santana. E depois nós vamos falar sobre esses emojis aí, mandar uma dica aí para que eles possam fazer algumas mudanças para ajudar as pessoas. Mas só depois, porque agora a nossa convidada está aqui comigo e é um prazer estar recebendo você nessa manhã. Obrigada, igualmente é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. E hoje nós vamos falar sobre os nossos adolescentes, na verdade a população em geral, sobre os cuidados, né, que muitas vezes as pessoas não têm, que não costumam, na verdade, ter com os fones de ouvido, principalmente relacionado a volume muito alto. E isso, de uma certa forma, as informações que a gente tem é que deve ser revisto. E por isso que nós trouxemos hoje esta grande profissional para falar sobre, muitas vezes, uma perda, na verdade, auditiva que pode ser irreversível, não é isso? É verdade, Vanusa. A perda induzida por ruído, né, ela é uma perda que já instalada, ela é irreversível, né, na grande maioria dos casos. Né, estima-se que a maioria da população, tem o hábito de usar o fone de ouvido de maneira inadequada, né, e provocar uma perda auditiva que é induzida por conta desse ruído extremo que ele é exposto através do fone de ouvido. Como é que a gente pode identificar esse problema, muitas vezes, que pode acontecer? Às vezes a pessoa que está usando não consegue identificar, ela vai vivendo no dia a dia e não vai percebendo que está tendo problemas. Eu fico extremamente preocupada quando eu vejo um jovem que passa praticamente o dia todo com esse fone de ouvido. Às vezes ele anda só com um fone de ouvido e às vezes não anda com outro, mas é o dia inteiro, é como se aquilo ali fosse um acessório para ele passar o dia inteiro no ouvido. Isso às vezes me preocupa. Agora há pouco eu estava falando sobre a gente que está do lado, as pessoas que estão do lado, ouvir o som do fone de ouvido da pessoa que está usando. Isso é muito preocupante. E aí eu pergunto, quais são os possíveis problemas auditivos que essa pessoa pode estar sofrendo? Existem sinais, né? Sim. Os primeiros sinais que vão surgir de perca auditiva vai ser a sensação de zumbido, de chiado, né? Quando ele tira aquele fone de ouvido, ele pode sentir uma sensação de pressão na orelha, né? Ou até mesmo sensação de ouvido cheio. Só que aí ele termina deixando esses sinais passar despercebido, né? E aí isso vai provocando essa perda auditiva de forma progressiva. Né? E aí o que acontece? Nós utilizamos e indicamos a regra 60/60, que é sempre usar no máximo 60% da aparelhagem que você vai usar, se for um smartphone, né? Hoje em dia o próprio smartphone ele alerta, né, que o ruído já está extremo para a audição, e 60% da capacidade auditiva daquele aparelho e 60 minutos no máximo de exposição e ter um repouso adequado, né? Fazer uma pausa. Só que aí fazem ao contrário, geralmente se tira o fone já na hora de dormir, somente. E aí quando se percebe, né, que já está usando aquele volume na altura, no máximo do aparelho, já perdeu uma parte da audição. Aí que vai buscar ajuda, né, e às vezes não tem mais reversão, já vai ser indicação de uso de prótese. Nossa, isso é preocupante. Para a gente entender melhor, pode acontecer essa perda auditiva em poucos dias ou utilizando durante um bom tempo é que você vai perceber que você pode estar ficando surdo ou surda? Vai depender do estímulo que é colocado naquela orelha, do ruído pode ser muito alarmante. Uma perda ela pode ser instantânea diante de um som muito alto, né? A pessoa pode ter um trauma acústico diante de uma caixa de som que de repente se instaura um volume elevadíssimo. Pode ter uma perda e pode ser progressiva, né? A cada dia ela vai perdendo as células da audição, que é as células ciliadas lá do ouvido interno. E aí isso vai provocando uma perda progressiva e quando se vê já não tem mais solução. Nós estamos mostrando algumas imagens que mostram tanto o fone de ouvido maior, né, que fica fora da partezinha de dentro do ouvido, e temos o outro. Qual é o mais prejudicial, ou a história não está sobre o aparelho, mas sim sobre a questão de volume? Estão nas duas questões. Hoje em dia, atualmente, o fone mais indicado é o Supra, o fone concha,
que fica de fora de forma externa, ou o fone que os músicos usam, né, que ele tem a capacidade de eliminar e extinguir o máximo de ruído externo e ouvir somente aquele som que foi programado para ser ouvido e numa altura ideal. Mas às vezes mesmo os supras, né, a população tende a usar com um volume mais elevado, acima do valor permitido. Pronto, e quais seriam os hábitos interessantes para esses adolescentes? Hoje a maior preocupação que a gente tem é com os adolescentes. As nossas crianças e adolescentes, elas estão viciadas em fones de ouvido. E também os profissionais. Por exemplo, nós que trabalhamos com comunicação, a gente praticamente vê nessa parte de marketing, de comunicação, que os fones de ouvido, eles vieram de uma certa forma para que estes profissionais se protejam dos sons dentro do ambiente, ou ao mesmo tempo. A sensação que a gente tem é que essas pessoas não sabem dar um bom dia, não sabem dar uma boa tarde, porque estão com fones de ouvido, não sabem nem que tem gente ali. E às vezes a sensação que a gente tem é que as pessoas não querem fazer isso, mas elas estão com fone de ouvido. Quando você vai falar alguma coisa, vai conversar com aquela pessoa, ela está com fone de ouvido. Então, assim, quais seriam as dicas, na verdade, os hábitos que poderiam ser adotados para ajudar essas pessoas, seja no campo profissional ou até mesmo na vida dos adolescentes? O ideal é utilizar a regra 60/60, sempre ter o repouso auditivo, utilizou o fone por mais de 1 hora, faz um descanso ali de no máximo 1 hora novamente para poder priorizar. Quando estiver conversando com pessoas no seu ambiente de trabalho, né, na sua vida social, o ideal é que se retire esse fone, porque você vai tanto falar um pouco mais alto do que o normal, como você vai fazer um esforço auditivo muito grande para poder entender, compreender o que está sendo dito naquele momento. Então, assim, seu foco de interesse é a conversa daquele ambiente, o ideal é estar sem fone de ouvido. Pronto, porque assim, naquele momento, a sua atenção está sendo comprometida. Isso. Porque se a gente já perde a atenção da gente de olho no celular, você imagina você de olho no celular, de olho na tela e ainda com fone de ouvido. Como é que fica essa parte, né, de entendimento das pessoas? Se elas já estão perdendo esse interesse umas com as outras, imagina com tudo isso. E quem já perdeu vai ter essa dificuldade na compreensão. Vai ser aquela pessoa que sempre pergunta: o que foi que você disse? Você pode repetir? Nossa, e de que forma realmente as pessoas vão poder identificar alguns sintomas que podem estar acontecendo naquele momento? Você me falou alguns deles, mas podem ter outros. Por exemplo, dor, sensação de que está com o ouvido entupido. Pode ter essas sensações, principalmente quem compartilha fones de ouvido pode trazer infecção para a sua orelha, ali para a sua parte externa, provocando as infecções, que são as chamadas de otite externas. E aí, prover também uma perda auditiva se for sempre uma infecção recorrente. Também pode acontecer. O que mais? Além essa inflamação vai ocasionar dor, sensação de chiado, de ruído, de abafamento, de eu não estou escutando o que você está dizendo, você pode repetir. São sinais que as pessoas podem observar e já procurar ajuda. Agora eu tenho uma outra curiosidade. Digamos que essa pessoa não esteja usando esse som tão alto assim, mas está totalmente viciado no fone de ouvido. Não tira o fone de ouvido e pretende levá-lo para a vida. Diferente de que o tempo vai passando, os anos vão passando, a gente chega na fase adulta, chega na terceira idade, muitas vezes as pessoas têm uma certa dificuldade em ouvir. Como é que fica o lado, né, comprometido desse adolescente? Ele não pode ter problema lá no futuro? Vai ter problema no futuro e antes também, porque é o uso prolongado do fone de ouvido que traz essa alerta também. Não só o volume elevado, mas o uso prolongado, sem repouso. Então, essa perca auditiva pode vir antes, não de forma natural, mas de uma forma provocada. Quais são os exames que a gente pode, de uma certa forma, fazer que vão identificar se estamos comprometidos ou não com a nossa audição? O caminho é esse, Vanusa. O paciente procura primeiro o médico otorrinolaringologista e ele encaminha para exames, que são a audiometria tonal, vocal, a imitanciometria. A audiometria vai avaliar a audição periférica, a imitanciometria vai avaliar a mobilidade da membrana timpânica, dos ossículos.
tá? A meatoscopia, que vai observar o canal auditivo desse paciente, se ele tem alguma inflexão, como é que está a membrana dele, se está tudo preservado. São esses os principais exames para verificar se tem ou não uma perda auditiva. E tem outras avaliações complementares, caso necessite. Nossa, muito importante falar sobre isso. A gente vê muitas queixas de cera no ouvido, mas até esse fone o tempo todo ali naquele ouvido pode comprometer ainda mais e você ter que buscar outros profissionais, né? Principalmente os fones de inserção, eles tendem a empurrar essa cera mais para dentro do conduto auditivo e até ocasionar obstrução e provocar uma perda ali de condução do som. O som não chega como deveria à minha orelha. Pronto, então para minha produtora eu vou dar de presente um fone de ouvido externo, porque ela gosta muito de usar o fone de ouvido interno. E ela estava agora há pouco sorrindo ali, mas assim, eu acho interessante que ela tem momentos. Ela é uma pessoa que não usa constantemente, Sim. Ela usa em momentos. Mas eu acho que ela já ficou ali incomodada quando a nossa fonoaudióloga falou que seria interessante o fone de ouvido externo, né? Para que não ficasse esse fonezinho o tempo todo ali. Tem outros que realmente entram. Isso, eles inserem totalmente dentro do canal auditivo e esses são os mais prejudiciais à audição. Nossa, gente. Faltou alguma dica para passar para quem está em casa? Observe os primeiros sinais, não deixe passar, se atente, na dúvida, procure o otorrinolaringologista, o profissional de fonoaudiologia para examinar a sua audição. Muito bom, quero agradecer pela sua presença, que Deus te abençoe. E vamos deixar aí também o Instagram. O Instagram já está ali na telinha, mas tem gente ouvindo querendo saber. Meu Instagram é @fonoraniele Santana. Muito bom, obrigada, tá? Pela sua presença. Agradeço, bom Muito dia. Bom.